E aí, pessoal, estamos aí mais um dia. Fizemos aí a nossa live, a primeira, né? Ontem, falando um pouquinho dessa questão da covardia, meditar sobre a morte. Foi muito bom, eu particularmente gostei bastante. Mas isso pra gente caminhar aqui. Vamos lá, vamos esperar a galera entrar. O Gabriel entrou aí. Você que já está entrando, já manda pro seu irmão aí, pra gente poder estar participando aqui, pra gente falar um pouquinho sobre essa questão do amadurecimento. São lives bem com temas próximos da outra, mas não tem uma sequência assim, não. Não estou fazendo uma questão de sequência. São temas que eu acredito que sejam bastante relevantes aí pra gente. Ontem falamos muito sobre a covardia, sobre a questão de meditar sobre a morte. Foi muito bom a participação aí, deu uma participação bem legal. Santo dia, é isso aí, galera. Vamos entrando, vamos participando, vamos comentar também, beleza? Ontem eu acabei esquecendo de dar um recadinho, mas não tem problema. A gente vai melhorando a cada dia que a gente está aqui com vocês, que é sobre postar mesmo a live, fazer com que o conteúdo chegue e alcance mais pessoas. Às vezes aquela pessoa que você conhece está passando por uma dificuldade, que aquela live, aquelas palavras, aquele conteúdo pode acrescentar para aquela pessoa. Então eu queria te convidar aí mesmo, divulgando aí, tá ok? Deus abençoe. Flaviana Dias, Gabriel, Angélica. Bom, pessoal, então vamos lá? Seguinte, ontem, como eu acabei dizendo aqui na introdução, falamos um pouco da covardia, sobre meditação da morte. E aí eu não sei quais são as pessoas que fizeram aí o exercício que precisava ser feito, que foi sobre meditar sobre a morte. Se eu morresse hoje, eu morreria feliz, infeliz, diante das minhas ações, diante das minhas atitudes. Como que seria isso? Por isso que é sempre bom meditar sobre a morte. Bacana, vamos lá. Então, diante de meditar sobre a morte, há uma questão. Eu meditei sobre a morte. Na maioria dos casos, nós reparamos que as pessoas se sentem frustradas em querer ter feito diversas coisas, de não ter vivido a vida do seu pai, não ter vivido a vida da sua mãe, não ter vivido a vida dos seus amigos. Eu queria ter vivido a minha vida e acabei, por alguma circunstância, algumas juízes que eu fui elencando sobre a minha vida, eu acabei tomando decisões que me frustrou, que me machucou, e isso atrapalhou bastante. Então eu percebo que diante da minha vida há muitas decisões que eu tomei que não era propriamente minha. Eu acabei tomando, mas foi por algum fator do qual eu não teria tomado diante da consciência da meditação da morte. Bom, beleza. Beleza, errei, fiquei chateado com um monte de coisa que eu vi. E aí, ponto. E agora? Dá para refazer o caminho? Dá para fazer diferente daqui para frente? Dá para fazer diferente. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Dá para fazer diferente daquilo que eu estava fazendo antes. Que depois que eu meditei sobre a morte, eu percebi que eu estava tomando diversas atitudes. Porque senão meu pai ia brigar comigo, senão minha mãe ia brigar comigo. E os meus amigos iam deixar de ser meus amigos. E enfim, diversas coisas. Beleza. Depois que eu olhei para isso, eu preciso ter uma ação. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a angústia que dá. E aí eu começo a ter uma oração. Uma oração contrária, podemos assim dizer, né? Uma oração não é nem a Deus, mas a Satanás, que é a lamúria, a ladainha da murmuração. Eu começo a reclamar daquilo que eu fiz, das atitudes que eu tomei, e aí eu começo a reclamar, não, mas que burrice que eu fiz, por que eu fiz isso? E eu começo a reclamar sobre isso. E aí, só que reclamar, meus irmãos, de nada vai adiantar se eu não pegar aquilo e tomar uma atitude seguinte disso. Reclamar
não retira você do estado que você está. Reclamar, por muitas vezes, não muda a situação que você está. A reclamação, ela não vai tirar. O que vai tirar você daí é uma atitude, é a vontade. Santo Agostinho vai dizer para nós o seguinte, que o valor do homem é determinado pelo tamanho da sua vontade. Olha isso. O valor do homem é determinado pelo tamanho de sua vontade. Vivemos em uma sociedade que é fraca, que tem uma vontade fraca. Ah, eu vou na academia, eu vou a primeira semana e não vou mais. Eu começo a ler um livro e não termino. Eu começo a fazer uma atividade e não termino. Você vê que é uma sucessão de coisas que nós começamos na nossa vida e nós não conseguimos acabar. Nós não conseguimos, há um impedimento ali. E aí é fruto muitas vezes dessa reclamação. Eu disse ontem também sobre o fruto dessa murmuração. A murmuração desloca a gente da realidade. Ela tira, porque eu crio uma aversão ao real, aquilo que está me acontecendo, a acordar cedo, as coisas. E aí eu desloco. E aí eu fico no mundo virtual, no mundo das ideias, no mundo da possibilidade. Mas se minha vida, mas se eu tivesse feito isso. Meu filho, se está longe, se não interfere, se não vai mudar a sua vida, não vai tirar você daí. O se é só si mesmo do mundo virtual. O problema é aqui e agora. E aí, em um dos meus atendimentos aqui, atendendo uma pessoa, foi engraçado que a gente partilhando e tal, eu falei assim, cara, eu vou chamar isso de teoria da bosta. Eu lembro, e aí eu recordava muito sobre, aos meus 12, 11 anos, mais ou menos, quando eu ia para casa da minha avó, no norte de Minas, e aí eu via aquela cena, né? Acompanhava os gados, as vacas lá, e aí você via aquela monte de bosta. Nossa, tá... Você viu a vaca cagava, era um estrago, era aquele trem horroroso, pelo amor de Deus. Só que o seguinte, a pessoa que reclama, ela é aquela bosta que acabou de sair. É ruim de conviver, é uma pessoa chata, ela fede o local, ela atrapalha o local, fede, é ruim, é péssimo. Tem essa bosta fresquinha, a bosta fresca, já fala, é fresca, essa pessoa que é fresca. E aí você percebe aquilo ali, é aquela pessoa que só fica reclamando, é aquela pessoa que não sorri pra ninguém, é aquela pessoa que não dá um bom dia, é aquela pessoa que é tudo baixo astral. Nossa, ai, só reclama da vida, você vê, é chato estar perto de uma pessoa que só fica reclamando, é chato, é uma pessoa que é triste você ficar perto dela. Entende? Ela só reclama. Ah, eu fui ler um livro, eu não consigo. Ah, eu fui fazer a tarefa de casa, eu não consigo. Ah, eu vou estudar, eu não consigo. Eu fiz uma matéria da faculdade, mas eu não consigo. Você vê que essa pessoa só vive. Mas aí essa pessoa desloca completamente. Essa é a bosta que acabou de sair. Só que tem o seguinte, uma coisa eu e você precisamos entender, nós somos bosta. Isso nós vamos entender, nós somos uma bosta. Só que nós temos a possibilidade de ser uma bosta útil. O que é uma bosta útil? É uma bosta que se expõe, Como você vê aquela bosta, quando chega o sol, ela seca e ao secar eu posso usar aquela bosta como adubo. Eu posso florescer uma flor, eu posso florescer uma sociedade, eu posso fazer florescer no meu grupo, na minha família, eu posso fazer florescer no grupo dos meus amigos, eu posso fazer florescer na faculdade, eu posso florescer no meu trabalho. Eu posso servir para alguma coisa. Essa é a pessoa que quando ela vê um defeito, quando ela vê um problema, ela não paralisa com a sua lamúria. Muito pelo contrário. Ela, dá para mudar, dá para ser diferente. Esse é o ponto. Essa é a teoria da bosta que eu estou querendo dizer para vocês. Meu filho, pare de reclamar. Tenha uma ação diante da sua circunstância. Reclamar não vai alterar, não vai fazer. Quando eu faço aquela meditação sobre a morte, me dá uma tristeza de tantas decisões erradas que eu tomei na minha vida, de tantos erros. Aí eu poderia ter trabalhado em tal lugar, não deixei de trabalhar. Eu poderia ter namorado outra pessoa, eu poderia casar com outra pessoa, eu poderia ter vários filhos. Eu poderia ter feito tanta coisa, mas tanta coisa, e isso vai me deslocando da realidade. E aí, esse é o problema. E eu queria falar aqui com vocês.
para que nós possamos de fato educar a nossa vontade. Torno a dizer a frase de Santo Agostinho, que vai dizer: o valor de um homem é determinado pelo tamanho da sua vontade. Ei, se você está com um problema, que você está com uma dificuldade, vamos passar a educar. Vamos criar uma rotina. Vamos, de fato, fazer uma coisa todos os dias. Tem muitas pessoas, né, esses dias eu atendi várias pessoas. Hoje cedo eu mandei mensagem para uma pessoa assim: pô, você tá indo na academia, viu? Eu quero ser fininho, nesse tem de gordinho, não. Vamos malhar, vamos fazer isso de uma forma assim, bem brincando, bem alto astral. E é justamente isso, sabe? Tirar aquela pessoa daquele comodismo que a gente vai se acomodando diante das nossas lamúrias, diante das nossas reclamações. Nosso carisma muito é isso, é formação humana. E é isso que eu queria transmitir aqui para vocês. Diante da contemplação da morte, eu passei a olhar aquilo e falei assim: poxa vida, tem algo aqui que eu não estou gostando. Poxa, aí você vai começar a reclamar: não, que tanto de decisões erradas. Você vai começar a meditar. Não é para isso que eu pedi que você meditasse sobre a morte. Muito pelo contrário, é para que nós aqui, juntos, tenhamos uma reação diante daquilo. Eu preciso ter uma reação diante daquela circunstância a qual eu estou. Então, seja um esterco. Venha ajudar a florescer. Floresça no seu trabalho, na faculdade, na sua família. Chega sorrindo, chega servindo. E aí, Ederson, mas Ederson, como eu vou fazer agora? Eu identifiquei que eu faço um monte de coisa errada, seja na minha casa, tratar os meus pais mal, servir a igreja, eu assisto uma Santa Missa de qualquer jeito, eu rezo um texto de qualquer jeito, eu sirvo a minha casa de qualquer jeito, eu trabalho lá na empresa de qualquer jeito, porque eu não tô nem aí pro meu patrão, foda-se. Sabe? Aí essas coisas eu vou tendo uma vida mediana. Só que, calma, ninguém muda do dia para a noite. Ninguém consegue falar assim: ei, mudei. Não, isso não dá. Tem um livro que chama Combate Espiritual, do padre Lorenzon. Ele vai dizer muito sobre acolher ali uma virtude, acolher ali, pegar... Esse livro do combate espiritual fala sobre esses defeitos, sobre essas ninharias que a gente vai tendo, e a gente vai pegar ali algo para ser mudado. Então, quando você contemplou ontem, a gente falou sobre a contemplação da morte, contemplei, vi que estou fazendo um monte de coisa errada. Calma, não é para se assustar, não é para se apavorar, muito pelo contrário, é para a gente começar a mexer. É para a gente começar a mexer. Definitivamente, não seja uma bosta que acabou de sair, a fresquinha. Seja aquela que se expõe, aquela que está ali no calor, no sol, no dia a dia, na labuta, e ela seca. E ela secando, ela serve, porque ela amadureceu. Ela serve para alguma coisa, ela serve para adubar alguma coisa. Então, comece a adubar a sua família, comece a adubar na sua casa, nos seus amigos, no trabalho, na faculdade, onde você estiver. Seja de fato um adubo, seja uma bosta seca, seja uma bosta madura, pelo menos. Pelo menos você não atrapalha a vida de ninguém, você não está no meio do caminho, porque quando você pisa numa bosta, poxa, você começa a feder as pessoas. E isso é aquele amigo, né? Bem amigo, que te joga para baixo, que te empurra para baixo. Então esse é o ponto. Eu queria falar sobre isso hoje. Que nós, acolhendo isso, vamos pegar essas, mas vamos ressignificar, dar sentido às nossas falhas. É isso que nós precisamos fazer daqui para frente. Então eu queria fazer um convite a você que está nos acompanhando aí desde ontem. Muito obrigado, mas é pegar isso e começar a traçar, né? Pode ser, eu não lido bem com metas. O problema é seu, cada um lida de uma forma, entende? Mas nós precisamos ter uma ação. Eu preciso começar a me movimentar, eu preciso reagir, aceitar, não, eu sou assim, né? Eu sou modesto, eu sou humilde. Eu dizia ontem, e repito novamente a frase do Tio Mentor. Ele vai dizer: jovem, alto-lar, a covardia está longe de ser uma virtude, e a preguiça em nada se parece com a humildade. Alto-lar, em nada. A covardia não é uma virtude,
E a preguiça não é, nem se parece com humildade. Então, nós precisamos ressignificar isso aí, mudar de postura e assumir uma nova vida. Então, fica esse o convite. Pegou, vi que estou fazendo um monte de coisa, agora eu preciso caminhar, eu preciso começar a fazer certo. Você tem duas escolhas. Você vai decidir o que você vai ser. Você vai decidir. Você vai decidir. Se você vai ser aquela bosta fresca que só fica reclamando, que não sai do lugar, ou você vai ser uma bosta que quer amadurecer, que vai olhar para os seus defeitos e falar assim, cara, hoje eu errei, mas amanhã eu vou tentar de novo, e amanhã eu vou tentar de novo, e uma hora vai acontecer uma transformação, uma hora você vai começar a mudar. E é isso que nós precisamos. Precisamos juntar um grupo de pessoas que sejam maduras. O Dr. Ítalo, e aí, não sei quem não gosta, foda-se, ele é um cara. Ele fala muito sobre isso. Quando nós estamos diante de uma pessoa madura, nós começamos a amadurecer. E ele vai dizer que, acho que, se eu não me engano, é até Viktor Frankl. O que importa não é o processo terapêutico, a ideia, não é. Mas é a maturidade do terapeuta. Isso é importante. E isso faz a diferença. Quando o Viktor Frankl traz isso pra gente. Então, sejamos pessoas maduras, comecemos de fato a ajudar uns aos outros para a gente sair dessa lamúria, para a gente sair mesmo dessa tristeza que vem nos assolando, beleza? Então é isso meu recado para vocês. Eu acho que não sei se eu falei de mais ou de menos, mas eu gostaria de falar hoje isso. Então amanhã, 11h50, eu vou estar aqui com vocês. Não sei se eu vou continuar, não sei se der certo, se não der. Primeiro eu me propus fazer essa semana. Mas muito obrigado você que participou. Então amanhã, 11h50, eu queria fazer um convite. Posta essa live, indica seus amigos, convida eles para participar no dia de amanhã. Ajuda aí a gente a alcançar mais pessoas pelo conteúdo em si, sabe? Nós precisamos de fato levantar um povo que está disposto, né, a defender a sua pátria, e quem vai defender são pessoas de personalidade madura, beleza? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e amanhã a gente está de volta. O X, gente, não sei desligar, viu? Quanto deu? Eu nem sei.